Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo, agora Centro Espírita Online, Casa de Jesus. Sou Evelyn Freire e estou com você para darmos continuidade ao nosso EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2. Para você que já nos acompanha e está mais uma vez conosco, muito obrigada. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Se você se inscrever, você vai ter a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas e cursos. E aproveite e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo no Instagram, no Facebook e no Telegram. Muito obrigada pela sua presença. Meus amores, hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano. Exatamente dentro dessa parábola, nós vamos exatamente buscar, segundo o entendimento espírita, como nós devemos interpretar, quais as orientações, qual a mensagem que Jesus quis deixar para nós nessa mensagem, nessa passagem evangélica. Como nós sabemos, nós sempre trazemos as ideias iniciais do nosso estudo e depois nós vamos detalhando a parábola para vocês. Então, a parábola do bom samaritano é um exemplo de como se deve praticar a caridade. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. A parábola do bom samaritano não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. E é muito interessante quando nós estamos estudando sobre a parábola do bom samaritano, porque antes de Jesus contar essa parábola, ele foi questionado por um doutor da lei o que fazer, como alcançar a vida eterna. E Jesus disse: "O que é que está escrito na lei?" E aí ele respondeu: "Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo." E aí Jesus disse: "Faze isso e viverás, e alcançarás a vida eterna." Mas aí Jesus é novamente questionado, exatamente quanto a quem é o meu próximo. E é quando ele conta a parábola do bom samaritano que vai exatamente nos falar da caridade. Ora, lembrem que a pergunta inicial é o que fazer, como alcançar a vida eterna, que é a salvação, que é a felicidade, que é a plenitude. E a resposta de Jesus é caridade. Então, o que todos nós precisamos fazer, aprender a vivenciar na vida é sermos caridosos. E lembrando, o que tem a caridade é a ver com o amor, que foi a resposta dada. Meus amores, a caridade é o amor em ação. O amor é o sentimento, mas ele precisa ser um sentimento ativo, vivido, e isso se faz através da caridade. Por isso, a caridade é o caminho para que nós cheguemos à vida eterna, à felicidade, à perfeição. Vamos para o texto evangélico. E respondendo Jesus, então, a essa pergunta, quem é o meu próximo? Disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo,
Ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Está essa parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 35. Então, quando nós estamos examinando esse texto evangélico, nós percebemos que ele ilustra a moral do Evangelho, que é o amor em ação, que é a caridade, fundamentada na prática da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Por isso, a humildade e a caridade é aquilo que o Evangelho, Jesus, não cessa de nos recomendar. Ele mesmo nos deu o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que precisamos combater. Então vejam, para que nós possamos verdadeiramente ser caridosos, nós não podemos ser egoístas, porque quem é egoísta não se preocupa com o outro, só se preocupa consigo mesmo. E a humildade é a virtude contrária ao orgulho. Orgulho e egoísmo, as duas grandes chagas da humanidade. Então, nós precisamos entender realmente que precisamos trabalhar contra a força que essas duas chagas ainda representam nas nossas vidas. É uma luta constante contra nós mesmos, nunca contra o outro. Interpretando agora as passagens específicas da parábola, nós vamos exatamente começar aqui com o versículo 30, que diz: E respondeu Jesus. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, nós vamos entender qual o significado de Jerusalém, de Jericó. Jesus utilizou essas duas cidades aleatoriamente? Claro que não. Nós vamos entender, na verdade, que essas cidades, elas representam algo muito mais profundo do que apenas uma localização geográfica. Então, consta que Jerusalém é uma cidade bíblica espalhada entre dois montes, com uma altitude média de 750 metros e é capital de Israel. Espiritualmente falando, então prestem atenção aí, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo uma cidade santa. Já Jericó situa-se a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto, a oeste do Vale do Jordão. Em relação à sua altitude, uma das cidades mais baixas da Terra, localizando-se a 258 metros abaixo do nível do mar. Então vejam que esse homem, descia de Jerusalém a Jericó, que significa o quê? Jerusalém significa uma cidade espiritualmente falando mais elevada, ela era considerada a cidade santa. Então é como se o homem, e esse homem pode ser qualquer um de nós está sujeito ao que esse homem falou, a humanidade inteira. Esse homem, ele descia de um padrão vibratório mais elevado, que é o que Jerusalém representa, para uma cidade mais baixa, que significa, espiritualmente falando, menos elevada, uma cidade que representa as vibrações pouco construtivas, a imperfeição. Jerusalém é uma cidade santa e Jericó uma cidade mais baixa. Ou seja, o homem, quando ele caiu na mão dos salteadores que o despojaram, isso aconteceu porque ele baixou o seu padrão vibratório, dando a entender que quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós nos colocamos à mercê de tudo aquilo que não é bom, do mundo, das problemáticas do mundo, dos vícios do mundo, da crueldade do mundo, e que, portanto, mostra a necessidade de nós nos mantermos vigilantes
para que nós possamos manter o nosso padrão vibratório e não haver essa queda que pode nos levar a situações de perigo e dor, sofrimento. Destaca-se, portanto, a violência, característica de um mundo de expiações e de provas, presente na perversidade dos homens e na inclemência da natureza. Uma via comercial como a existente entre Jerusalém e Jericó atrai a presença de trabalhadores honestos quanto a de pessoas inescrupulosas. Indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da nossa invigilância moral. A descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de amor, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Então, existe o descer em função da queda do padrão vibratório, esse perigoso, que é sempre algo que nos traz um prejuízo, e existe você descer para ajudar. Nesses casos, você desce às regiões de sofrimento e dor para ajudar, mas você não perde, não desce no seu padrão vibratório, você continua conectado ao alto, mas desce para amparar, como os espíritos elevados fazem. Eles descem das suas regiões mais felizes para as regiões de sofrimento e dor para nos ajudarem, mas mantém o seu padrão vibratório elevado. Isso é positivo, isso é salutar. Continuando. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Então nos mostra a parábola que o coração do sacerdote se manteve fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs e não cristãs, mesmo detendo vários recursos. Vendo-o, indica mera observação superficial, desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos, mostrando que de nada adianta nós termos o conhecimento das leis, das interpretações religiosas, como o sacerdote e o levita tinham, se nós não colocarmos em prática. Nós também podemos ter muito conhecimento das leis de Deus. Estudamos a doutrina espírita, podemos tê-la perfeitamente dentro da nossa mente. Mas até que ponto nós colocamos em prática quando as oportunidades da vida vêm? E elas vêm todos os dias. Então é isso que ele está colocando. Eles tinham todos os recursos para ajudar, mas não o fizeram. Quem fez foi o samaritano. E é interessante nós observarmos isso, que Jesus quis mostrar que, muitas vezes, a vivência do evangelho vem da onde menos se espera. Aguarda-se, espera-se, acredita-se que os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham todo o conhecimento da lei, fossem os primeiros a vivenciar e exemplificar aqueles ensinamentos. Mas não foi o que aconteceu. E isso é importante na nossa vida também, porque muitas vezes nós acreditamos que determinadas pessoas estão mais capacitadas pelo conhecimento que têm para orientarem, para serem exemplo, e muitas vezes os melhores e mais fortes exemplos para as nossas vidas vêm de pessoas mais simples, que nem detêm tanto conhecimento intelectual. Embora os samaritanos também fossem pessoas que tinham suas crenças, também sua inteligência, mas eram pessoas que, como nós vamos ver mais à frente, não eram pessoas muito bem consideradas perante o povo judeu, exatamente porque eles eram dissidentes das 12 tribos de Israel. Então vejam que o sentimento é realmente o que faz a diferença e não a intelectualidade em si. Era o sacerdote de grande ciência nas Escrituras, educado nos princípios do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas receou atrapalhações e tratou de seguir adiante. E o levita, igualmente culto e zelador da lei, apareceu no sítio e, temendo complicar-se, afastou-se.
Vejam que ambos deixaram prevalecer o quê? O egoísmo. A preocupação consigo de eventuais atrapalhações, complicações, ou seja, primeiro a mim, primeiro eu vou me resguardar. E é isso que muitas vezes nós fazemos, pensamos em nós antes de ajudar. E isso ainda demonstra que prepondera em nós o orgulho e o egoísmo, essencialmente o egoísmo, porque eu penso em mim em primeiro lugar e depois no outro. Quem realmente vivencia a caridade plena pensa no outro tanto quanto pensa em si. Numa hora dessa, vai ajudar o outro e em maior, quanto mais perfeito mesmo, renuncia a si próprio pelo outro, como fez Jesus, que renunciou a si mesmo pela humanidade. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Passar de largo reflete ociosidade mental, cultivo do interesse pessoal e da indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Cedo ou tarde, esta atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa do qual se origina o remorso. Imporá brechas de sombra aos tecidos sutis da alma, atingindo o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então vejam, nós não podemos nos entediar na prática do bem, porque o mundo é muito cruel, porque muitas vezes fazemos o bem e não somos reconhecidos, nada disso precisa importar. Preciso fazer o bem pelo prazer de ajudar. Meu compromisso é com Deus, não com a gratidão dos homens. Enquanto nós não realmente entendermos isso, nós não vamos conseguir tirar o mal de dentro de nós. Passar ao largo, então ele diz, mostra aí ociosidade mental, cultivo do interesse pessoal e indiferença para com a necessidade dos que sofrem. E nós muitas vezes agimos assim. E isso mais tarde nos gera culpa, que nos gera o remorso. Fato é que nós estamos aqui dialogando hoje para que nós possamos mudar as nossas atitudes agora, o quanto antes, porque nós não podemos mais postergar a necessidade de agirmos no bem, de fazermos o bem. E isso se nós não desejarmos realmente o ingresso inquietante na escola das longas reparações, ou seja, reencarnações e reencarnações para que nós consigamos vencer essa culpa, esse remorso, essa problemática que persistiu e persiste em nossos corações. Bom, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Bom, os samaritanos eram os habitantes da Samaria, que após a separação das tribos de Israel, tornou-se a capital do reino dissidente. Estiveram quase que constantemente em guerra com os reis de Judá, que tinham em Jerusalém a sua sede. Eles construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, como tal, desprezados. Os samaritanos, portanto, representavam o grupo conservador dentro da religião judaica. Então vejam que eles eram, depois que houve essa
essa separação das tribos de Israel, os samaritanos ficaram em ambiente afastado, tá? Construíram até um templo para si, para que não tivessem esse contato com os demais judeus. Então eles eram desprezados pelos judeus ortodoxos. E exatamente por isso Jesus utilizou a figura dos judeus. Eles não eram ruins, mas eles tinham, em função de tudo o que aconteceu, eles tinham um olhar pouco positivo dos outros judeus considerados ortodoxos. E Jesus utilizou exatamente os samaritanos para mostrar que não é também a designação exterior que faz de alguém cristão ou não, e sim a sua conduta, a forma como ele age diante das situações da vida. E o samaritano agiu com bondade e com amor. Então, pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria, não implicava que eram pessoas más. Jesus e seus apóstolos os consideravam pessoas de bem. E algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida, quase morta, caída no caminho. Esse algo é o sentimento de compaixão. Jesus nos mostra, assim, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. E mais uma vez falamos, só podemos nos compadecer quando nós nos importamos com o outro, quando nós olhamos para o outro, quando nós nos preocupamos com o outro. E para isso, nós precisamos ter cada vez menos egoísmo dentro do nosso coração. Então, o samaritano, mesmo sendo um povo desprezado, sendo considerado herético, Jesus utilizou para mostrar que o amor está e pode estar em todas as pessoas, inclusive naquelas que muitas vezes são vistas pela sociedade de uma forma discriminatória. Então, nós percebemos aí que há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente. Este é o exemplo de como se pode descer a planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízos de qualquer natureza. Como nós havíamos falado, que os benfeitores espirituais fazem frequentemente, que saem das suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, as nossas imperfeições, as cidades baixas, nós que ainda estamos presos aos interesses transitórios do mundo. E isso porque nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos. Então, é necessário muitas vezes descer aos locais de sofrimento maior, locais de desequilíbrios mais intensos, para que possamos cooperar com eficiência. Então, o samaritano ali, ele abaixa-se, ele segura aquele coração, aquele homem ferido, ou seja, ele desce para ajudar, ele sai, ele estava passando no cavalo. Então ele desce do cavalo e ele realmente chega ali para acolher o homem caído. Então você percebe claramente aí a questão do descer a planos de sofrimento para ajudar. E é interessante que o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão do conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor, operacionalizando o amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Vejam que o homem caído ele foi elevado para cima do cavalo, que exatamente essa ideia de subida, para que nós possamos nos conectar com o Pai, para que nós possamos espiritualizar o nosso coração, nós precisamos subir, elevar o nosso padrão vibratório. E esse ato de colocá-lo também no cavalo significa isso. Mas é como ele diz, esse processo evolutivo se dá pela subida, através do conhecimento e da reforma íntima, e também se dá pela descida para ajudar os que sofrem. Ninguém sobe apenas individualmente sem o processo da caridade para com aquele que está abaixo e que sofre. Subimos intelectualmente, moralmente, mas precisamos lembrar sempre daqueles que precisam de nós na vivência da caridade. Por isso que ele diz,
Quando nós muitas vezes damos apenas o supérfluo para nos livrar dos necessitados de forma elegante, nós estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus nós não estamos. Está claro ali que nos falta iluminação espiritual, que nos falta amor no coração e que a caridade ali está sendo dada como uma esmola e não como uma verdadeira demonstração de amor. A caridade é muito maior do que a esmola. Então, nós precisamos aqui perceber claramente que o samaritano, ele não simplesmente ajudou é, é, de forma inconsequente. Ele fez muito mais. Ele teve o cuidado de cuidar das feridas, quando ele colocou ali o azeite e o vinho. Dentro dos recursos que ele tinha, ele utilizou a inteligência. Ele viu que ele poderia ali desinfetar, poderia acalmar as dores, os machucados. Ele ainda teve o cuidado de levar até a hospedaria, ou seja, ele não se limitou a fazer algo naquele momento ali, mas ele cuidou e manteve, buscou recursos para manter o processo de manutenção da saúde daquele coração, daquele homem, porque ele levou na hospedaria. E ele também ainda despendeu recursos para eventuais necessidades futuras. Ele se preocupou com todo o processo de elevação, de cuidado daquele coração caído. Muitas vezes nós nos preocupamos só com o imediato, mas não temos o cuidado de nos preocupar com a manutenção da sua saúde plena e integral. Então vejam que o samaritano, ele teve um cuidado completo. O hospedeiro também faz a caridade. Ele, tudo bem, ele foi remunerado por aquele serviço, mas demonstra o quê? Que nós também devemos aplicar e fazer a caridade e atuar com amor dentro das nossas profissões, do nosso meio profissional. Eu não devo aplicar a caridade apenas fora ou em outros momentos, mas dentro do meu trabalho, eu preciso também fazer o que é certo e aplicar a caridade, vivenciar o bem dentro da minha atividade costumeira. Nós, diante dessa situação, o verdadeiro amor, a verdadeira caridade socorre a todos os necessitados. Nessa parábola, não era só o homem que caiu ali na estrada e que foi prejudicado pelos salteadores. Na verdade, existem vários necessitados nessa parábola. São necessitados o sacerdote, o levita, porque ainda não aprenderam o valor do amor, menos mesmo tendo conhecimento intelectual. São necessitados os salteadores, porque ainda utilizam da violência na vida. Na verdade, o ideal e o certo é que uma pessoa de bem pudesse, numa situação dessa, embora fictícia, pudesse buscar e orar por todos, orar pelos que fizeram mal, os salteadores, orar pelo sacerdote, pelo levita, orar pelo hospedeiro para que ele tenha condições de continuar prestando um trabalho em prol da humanidade, em prol das pessoas, orar pelo homem que foi assaltado para a sua recuperação e orar também pelo próprio samaritano, para que ele consiga manter-se fiel e seguir nos propósitos do bem, para que ele nunca perca a fé, para que ele nunca perca a disposição de fazer o bem, para que ele continue sempre crescendo e evoluindo naquele caminho que ele escolheu para você. Isso é o exemplo da verdadeira e da ampla caridade. Quanto melhor e mais nós pudermos fazer por todos, é isso que Jesus nos pede. Quanto mais nós pudermos fazer, melhor e mais de acordo com os postulados evangélicos nós estaremos. Por isso, então, queridos amigos, vamos sim fazer a caridade, mas fazer a caridade o máximo que nós pudermos, em pensamentos, palavras e ações, não perdendo a oportunidade de ajudar. Oportunidades nós temos diariamente, só nos cabe aproveitá-las.
Meus amores, meus queridos amigos, e nós vamos finalizando então mais uma aula do EAD livro 2. Espero que você tenha gostado da parábola do bom samaritano. Aprendemos aí qual é o caminho para a salvação, para alcançarmos a vida eterna. Meus amores, meus queridos amigos, muito obrigada pela sua presença. Seguem os nossos contatos, as nossas redes sociais, para que você possa acessar a Casa de Jesus em várias redes. Temos o nosso canal do YouTube, onde você pode acessar as várias playlists dos nossos cursos doutrinários. Temos o nosso Instagram, o nosso Telegram, temos o nosso site, onde você pode ali acessar a sala de aula, a aba Sala de Aula, e acessar o PDF dos slides que nós aqui disponibilizamos e também a apostila do livro 2, que é uma apostila fornecida pela FEB, ok? Lembrando que você precisa se tornar um membro do canal, mas é gratuito, para que você possa ter acesso ao download do material, perfeito? Temos ainda os e-mails aí para vocês de suporte e o nosso WhatsApp e Telegram, ok? Meus amores, meus queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou da nossa aula, curta, nós agradecemos. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários do vídeo, nós vamos responder para você. E caso você ache o conteúdo desta aula interessante e útil para alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.